Os sumérios foram uma das primeiras grandes civilizações da humanidade, surgindo por volta de 3100 a.C., na região da Mesopotâmia, onde hoje fica o sul do Iraque. Essa sociedade foi formada por várias cidades e estados independentes, como Ur, Uruk, Eridu e Lagash. Cada uma era governada por um líder com autoridade religiosa e militar, o que criava um equilíbrio entre fé e poder político. Entre suas maiores contribuições para a história estão a invenção da escritura cuneiforme, o desenvolvimento da roda, técnicas de irrigação para a agricultura e os primeiros códigos legais. O comércio com povos distantes, como os da Anatólia e do Vale do Indo, mostrou como os sumérios estavam conectados com outras culturas, mesmo em tempos tão antigos. Culturalmente, deixaram um legado rico em mitos, poesia e conhecimento astronômico. A queda dos sumérios começou por volta de 2300 a.C., quando Sargão de Acádia conquistou suas principais cidades e estabeleceu o Império Acádio, o primeiro império unificado da história. Essa dominação minou a autonomia das cidades-estados da Suméria e centralizou o poder sob domínio acádio. Mesmo assim, os sumérios continuaram influentes culturalmente, mantendo uma escrita, a religião e a administração. Após o colapso do Império Acádio por volta de 2150 a.C., em meio a revoltas internas e invasões de povos como os Gutis, os sumérios tentaram o renascimento sob a terceira dinastia de Ur. Essa fase viu avanços na arte, na arquitetura e na administração, mas foi marcada por desafios crescentes. O esgotamento do solo devido à irrigação excessiva causou a salinização, o que reduziu drasticamente a produtividade agrícola. Mudanças climáticas levaram à escassez de chuvas, agravando crises alimentares. O conflito constante com povos vizinhos, como os Elamitas e os Amoritas, enfraqueceram ainda mais a região. Entre 2000 e 1900 a.C., uma série de invasões e fragmentação política resultaram na queda definitiva da Suméria como uma entidade política. O Império Acádio é lembrado como o primeiro império verdadeiramente unificado da história humana. Surgiu por volta de 2334 a.C., quando Sargão de Acádia, o líder militar de origem humilde, derrotou os reis sumérios e consolidou sob o seu comando as diversas cidades e estados da Mesopotâmia. Ele estabeleceu a capital em Acádia, criando um modelo centralizado de governo com administrações regionais controladas por governantes leais ao imperador. Esse sistema permitiu que o império se expandisse de forma impressionante, alcançando a Síria ao norte e a região do Golfo Pérsico ao sul. Sargão e seus sucessores não apenas unificaram povos distintos, mas também incentivaram a padronização da escrita cuneiforme, a centralização econômica e a produção de uma identidade cultural imperial, algo inédito na época. Essa integração trouxe prosperidade, comércio intenso e avanços na engenharia e na administração pública. A influência acádia se espalhou por todo o Crescente Fértil, servindo como base para impérios que surgiriam mais tarde, como os babilônios e os assírios. No entanto, o império começou a enfraquecer após a morte de Naram-Sin, neto de Sargão. Durante seu reinado, ele se autoproclamou Deus dos quatro cantos do mundo, o que causou forte resistência interna, especialmente entre os sacerdotes e a elite suméria, que viam isso como uma blasfêmia. Ao mesmo tempo, o império enfrentava desafios externos, invasões constantes dos Gutis, um povo vindo da fronteira dos Zagros, começaram a desestabilizar as fronteiras. A economia foi profundamente abalada por uma severa mudança climática. Por volta de 2200 a.C., registros indicam uma grande seca que durou décadas. Esse colapso climático causou o fracasso das colheitas, provocou migrações em massas e gerou fome em larga escala. O império, já fragilizado por disputas internas e instabilidade política, não conseguiu conter os Gutis, que tomaram a capital e puseram fim ao domínio acádio por volta de 2150 a.C. Mesmo com seu fim político, o legado do Império Acádio perdurou. A ideia de um império unificado, a estrutura administrativa e a língua acadiana continuaram a influenciar os impérios posteriores da Mesopotâmia. A civilização minoica floresceu na ilha de Creta por volta de 2700 a.C., sendo considerada a primeira grande civilização da Europa. Seu nome deriva do lendário rei Minos, mas seu verdadeiro brilho veio no seu desenvolvimento cultural, econômico e artístico. Organizados em torno de palácios complexos, como os de Knossos, os minoicos criaram uma sociedade altamente sofisticada com escrita própria, arte refinada e uma economia baseada no comércio marítimo. Com uma marinha poderosa e rotas comerciais que iam do Egito ao Mar Egeu, a civilização prosperou por séculos.
Diferentes de muitas culturas contemporâneas, os minoicos pareciam ter uma sociedade relativamente pacífica, com poucas evidências de fortificações militares. Suas pinturas, cerâmicas e rituais religiosos revelam uma cultura rica, centrada em divindades femininas e no culto à natureza. O impacto da civilização minoica foi profundo. Ela influenciou diretamente o desenvolvimento da civilização micênica na Grécia continental e moldou aspectos importantes da cultura mediterrânea, como a arquitetura palaciana, o uso do símbolo do labirinto e mitos que deram origem à base da mitologia grega. Mas a queda da civilização minoica permanece um mistério envolto em múltiplas camadas. O ponto de inflexão parece ter sido uma catástrofe natural, por volta de 1600 a.C. A erupção do vulcão Tera devastou a região. Essa explosão foi uma das mais poderosas da história registrada e causou tsunamis massivos que atingiram Creta, destruindo portos e centros comerciais. Embora a civilização tenha tentado se recuperar, sua infraestrutura foi profundamente abalada. A economia marítima colapsou, as rotas comerciais foram interrompidas e a população enfrentou grande instabilidade. Além disso, arqueólogos identificaram sinais de incêndio e destruição nos palácios, indicando conflitos internos ou invasões. Essa fragilidade crescente abriu espaço para a ascensão dos micênicos, um povo guerreiro da Grécia continental que gradualmente dominou a ilha de Creta por volta de 1450 a.C. Com isso, a escrita linear A foi substituída pela linear B e a cultura minoica foi absorvida. A civilização continuaria por algum tempo, mas sob o domínio externo e com influência cada vez menor. Por volta de 1600 a.C., surgia na Anatólia um império que mudaria o curso das civilizações do Oriente Próximo, o Império Hitita. Com raízes indo-europeias, os hititas formaram uma sociedade organizada e altamente militarizada, conhecida por seu domínio no ferro e por desafiar gigantes como o Egito. Sua capital era uma cidade fortificada de impressionante engenharia, e seu sistema de escrita cuneiforme revelava um aparato administrativo sofisticado. A ascensão dos hititas se deu por sua capacidade de unir diversos povos sob um sistema centralizado. Eles absorveram culturas vizinhas, usaram tratados diplomáticos, como o famoso Tratado de Paz com o Egito após a Batalha de Kadesh, e se destacaram pelo seu código de leis, que antecipava aspectos de justiça social como multas e compensações, ao invés de punições cruéis. Mas o colapso dos hititas veio tão rápido quanto a sua ascensão. Por volta de 1200 a.C., uma série de fatores internos e externos se combinaram para provocar sua queda. Internamente, o império enfrentava instabilidade política. A sucessão de reis era frequentemente contestada, e revoltas internas começaram a minar a autoridade do trono central. Externamente, o mundo ao redor entrava em crise. Um fenômeno ainda mal compreendido, conhecido como o colapso da Idade do Bronze, assolava o Mediterrâneo Oriental. Secas prolongadas, colheitas falhadas, terremotos e movimentos migratórios colocaram pressão sobre a fronteira do Império. Um dos fatores mais devastadores foi o ataque dos misteriosos povos do mar, grupo nômades e guerreiros que destruíram cidades costeiras e interrompiam as rotas comerciais. Por volta de 1170 a.C., a capital foi saqueada e abandonada. A escrita desapareceu da região por séculos. O império desmoronou em pequenos reinos independentes, e a civilização hitita como força unificadora desapareceu da história, sendo redescoberta apenas no século XX, com escavações arqueológicas que revelaram seu papel crucial no cenário antigo. Poucos impérios da antiguidade foram tão temidos e ao mesmo tempo tão admirados quanto o Império Assírio. Surgido no norte da Mesopotâmia, em torno da cidade de Assur, o império atingiu seu auge entre o século IX e VII a.C., estendendo-se do Egito até a Pérsia, com uma máquina de guerra implacável, uma administração extremamente eficiente e um sistema de espionagem inovador. Os assírios dominaram o cenário político do Oriente Próximo por séculos. A força do império estava em sua organização militar, tática de cercos avançadas, exércitos permanentes e estratégias de terror psicológico. Cidades inimigas eram destruídas, populações deportadas em massa, e inscrições detalhavam cada vitória em uma clareza assustadora. O objetivo não era vencer, era esmagar qualquer resquício de resistência. No entanto, o poder assírio não se limitava à guerra. Eles criaram uma das primeiras bibliotecas conhecida, a Biblioteca de Nínive, reunindo textos religiosos, científicos e literários. Sua administração dividia o império em províncias com governos locais, ligados diretamente ao rei. O sistema permitia controle rápido de vasto território,
mas também exigiam um Estado em constante vigilância. No final do século VII a.C., uma série de fatores convergiram para sua destruição. Internamente, o Império tornou-se insustentável. O custo de manter exércitos permanentes, controlar territórios distantes e lidar com rebeliões frequentes esgotou o Estado. As revoltas internas se tornaram cada vez mais difíceis de conter e a autoridade do trono foi sendo questionada. Externamente, a coalizão entre antigos inimigos selou o destino assírio. Babilônios e medos se uniram em uma ofensiva devastadora. Em 612 a.C., a capital Nínive foi tomada e destruída em um massacre que chocou até os padrões da época. Em poucos anos, as cidades assírias foram arrasadas e a civilização que por tanto tempo aterrorizou seus vizinhos desapareceu do mapa. Após séculos de domínio assírio, a Babilônia ressurgiu das cinzas com um vigor impressionante. O chamado Império Neobabilônico, que floresceu entre 626 a 539 a.C., foi um dos mais fascinantes e culturalmente ricos da antiguidade. Sob o comando de Nabucodonosor II, a cidade de Babilônia não apenas reconquistou sua autonomia, mas se tornou uma joia do Oriente Médio, com templos monumentais, jardins lendários e um sistema administrativo refinado. A cidade parecia um reflexo da ordem cósmica, onde religião, política e arte se entrelaçavam. O império também marcou um avanço significativo na astronomia, na matemática e no direito. Os babilônios registravam eclipse, previam movimentos celestes e utilizavam um calendário sofisticado. O Código de Hammurabi, embora anterior, continuava a influenciar a estrutura jurídica da época, reforçando um ideal de justiça estatal. Mas a grandeza teve um preço. A queda do Império Neobabilônico começou com erros estratégicos e uma crescente instabilidade política. Após a morte de Nabucodonosor, o Império enfrentou uma sucessão de reis fracos, disputas internas e conspirações na corte. O esgotamento econômico também se tornou evidente, resultado de guerras e de manutenção de um luxo estatal insustentável. O golpe final veio de fora. Em 539 a.C., Ciro, o Grande, rei da Pérsia, marchou sobre a Babilônia, mas o mais surpreendente foi a ausência da resistência. A cidade foi tomada praticamente sem luta, com muitos habitantes vendo os persas como libertadores. Ciro se apresentou como restaurador da ordem divina e garantiu o culto aos deuses locais, uma estratégia que consolidou sua imagem e dissolveu o império sem muita luta. Começando como uma pequena cidade no Lácio, transformou-se em uma das grandes potências da história. O Império Romano alcançou seu auge em 2 d.C., sob o governo do imperador Trajano, com um território que se estendia da Bretanha ao Egito, da Península Ibérica à Mesopotâmia. Sua força estava na organização administrativa, nas poderosas legiões e numa rede de estradas e aquedutos que conectavam um vasto império como se fosse uma única cidade. Roma deixou contribuições duradouras. O Império Romano influenciou códigos jurídicos por toda a Europa. A engenharia romana permitiu a construção de estruturas monumentais, como o Coliseu e os aquedutos. E o latim, sua língua, deu origem a várias línguas modernas. O sistema político, com seu senado, magistrados e leis escritas, moldou a noção ocidental de república e cidadania. E mesmo após a adoção do cristianismo, o império continuou como uma máquina de poder e cultura. Mas mesmo os gigantes têm seus pontos fracos. A crise começou internamente. No século III d.C., Roma enfrentou um período de instabilidade intensa, conhecida como a crise do terceiro século, uma sequência de imperadores mortos, inflação desenfreada, pressões militares constantes nas fronteiras e colapso econômico. A confiança no governo diminuiu e a burocracia se tornou um peso insustentável. As invasões bárbaras deram o golpe final. Em 476 d.C., o imperador Rômulo Augustulo foi deposto. Não houve uma batalha épica, apenas um fim silencioso de toda uma era. O Império Bizantino foi mais do que uma continuação do Império Romano do Oriente. Foi um império com alma própria, que sobreviveu por quase 1000 anos após a queda de Roma. Sua capital, Constantinopla, fundada por Constantino em 330 d.C., tornou um dos centros mais influentes do mundo medieval, tanto em poder quanto em cultura. Combinando elementos romanos, gregos e orientais, os bizantinos criaram uma civilização única, marcada pelo cristianismo ortodoxo, pela arte refinada e pela administração centralizada. No auge, o Império Bizantino controlava vastas regiões do Mediterrâneo, incluindo partes da Itália, Grécia, Egito, norte da África e até porções da Península Ibérica. Seu sistema jurídico, o Corpus Juris Civilis, compilado por Justiniano, tornou-se um dos pilares do direito ocidental.
Sua resistência a invasões islâmicas, as alianças diplomáticas e o uso da burocracia como instrumento de poder garantiram a sobrevivência do império mesmo quando o resto da Europa mergulhava na instabilidade feudal. Mas o brilho do império começou a se apagar lentamente. A queda do império foi resultado de uma combinação de fatores: conflitos internos constantes entre nobres, golpes palacianos e disputas religiosas como a crise iconoclasta. O império também enfrentou dificuldades econômicas, agravadas por tributações excessivas e pelo declínio das rotas comerciais. A Quarta Cruzada, em 1204, foi um dos golpes mais severos. Cruzados cristãos saquearam Constantinopla, deixando cicatrizes profundas e instaurando o chamado Império Latino. Cercado por todos os lados pelo crescente poder otomano, resistiu o quanto pôde. Em 1453, após um cerco implacável liderado por Maomé II, Constantinopla caiu. A última muralha do mundo antigo cedeu e o mundo entrou definitivamente na Era Moderna. O Império Inca foi uma das civilizações mais impressionantes do continente americano antes da chegada dos europeus. Surgido na região dos Andes, o Império teve sua capital em Cusco e se expandiu rapidamente, alcançando vastas áreas da atual Colômbia até o Chile. No auge do seu poder, no século XV, os Incas governavam milhões de pessoas e administravam um território extremamente montanhoso, com uma eficiência notável. A organização Inca era altamente centralizada. O imperador, ou Sapa Inca, era considerado descendente direto do deus Sol e concentrava todos os poderes. A sociedade era dividida em grupos que trabalhavam coletivamente para o Estado. Grandes obras de engenharia, como os terraços agrícolas, canais de irrigação e a rede de estrada com milhares de quilômetros, mostram o grau de sofisticação que alcançaram, mesmo sem tecnologias consideradas essenciais do Velho Mundo. Apesar dessa complexidade, o Império tinha fragilidades que contribuíram para sua queda. Quando os espanhóis chegaram em 1532, encontraram o Império enfraquecido por uma guerra civil devastadora entre os dois irmãos Atahualpa e Huasca, que disputavam o trono após a morte do imperador Huayna Capac. Essa guerra interna dividiu o povo, destruiu recursos e facilitou a conquista estrangeira. Além disso, doenças trazidas pelos europeus como varíola haviam dizimado boa parte da população andina antes mesmo do contato direto com os conquistadores. Francisco Pizarro, com apenas algumas centenas de homens, aproveitou o caos político e capturou Atahualpa em uma emboscada. Mesmo após o pagamento de um enorme resgate em ouro, o imperador teve o seu fim, e os espanhóis deram início à colonização da região. O Império Azteca, que floresceu no centro do atual México, foi uma das civilizações mais poderosas da Mesoamérica antes da chegada dos conquistadores espanhóis. Sua capital era uma das maiores e mais avançadas cidades do mundo, com uma população estimada entre 200 mil a 300 mil habitantes. Fundado no início do século XIV, o Império se expandiu rapidamente, dominando grande parte do sul do México. Sua sociedade era altamente hierárquica, com o imperador no topo, seguindo por sacerdotes, nobres e guerreiros, enquanto a maioria da população era composta por camponeses. Os astecas eram conhecidos por sua extraordinária engenharia, incluindo a construção dos chinampas, ilhas artificiais usadas para cultivo, e suas imponentes pirâmides e templos, que também desempenhavam um papel importante em suas crenças religiosas. O império era famoso por seu sistema de tributo, onde os povos conquistados eram obrigados a pagar tributo em produtos como alimentos, tecidos e metais preciosos. No entanto, a ascensão do Império Azteca estava longe de ser inabalável. Sua queda começou com a chegada dos conquistadores espanhóis liderados por Hernán Cortés em 1519. O imperador Montezuma II inicialmente tentou lidar com os espanhóis com diplomacia, acreditando que Cortés poderia ser uma reencarnação de um deus, mas as tensões logo se escalaram. O que parecia uma aliança amigável se transformou em conflito aberto quando Cortés, com o apoio de povos nativos descontentes com o domínio azteca, tomou a capital em 1521. As alianças feitas por Cortés com tribos locais que estavam subjugadas pelos astecas também desempenharam um papel fundamental na derrota do Império. O Império Otomano foi uma das maiores e mais duradouras entidades políticas da história, com sua fundação datando em 1299, quando Osman I, líder de uma tribo turca, estabeleceu as bases de um império que ao longo dos séculos se expandiria para incluir vastas regiões da Ásia, Europa e África. Com a conquista de Constantinopla em 1453, o Império Otomano se consolidou como uma das potências mais poderosas da época, controlando áreas estratégicas como o sudeste da Europa, o Império Bizantino e o norte da África, com grandes partes do Oriente Médio.
Sua estrutura administrativa e militar era altamente eficaz. O exército otomano, composto por grande parte por janízaros, soldados de elite, muito deles recrutado por um sistema que selecionava jovens cristãos para o serviço militar, era uma força temida em todo o mundo. Além disso, o império tinha um sistema de governança complexo, com um sultão no topo e uma série de ministros que administravam as várias províncias. A Mesquita de Sulemã é um exemplo da grandiosidade do império nessa época. No entanto, por volta do século XVII, o império começou a enfrentar um longo e gradual declínio. A ascensão de potências europeias como o Império Russo enfraqueceu a posição estratégica do Império Otomano. Além disso, o império não conseguiu se modernizar tão rapidamente quanto as potências ocidentais, o que resultou em uma crescente perda de território ao longo dos séculos seguintes. A derrota na Batalha de Lepanto, onde a frota otomana foi derrotada por uma coalizão de estados europeus, foi um golpe significativo. A Primeira Guerra Mundial foi o golpe final para o Império Otomano. Aliado a potências centrais, o Império sofreu derrota devastadora. Após o fim da guerra, o Tratado de Sèvres e o Tratado de Lausanne resultaram na desintegração do Império e na criação da República da Turquia, liderada por Mustafa Kemal. O Império Austro-Húngaro, criado em 1867, foi uma das grandes potências da Europa Central. Formado pela união do Império Austríaco e do Reino da Hungria, sua estrutura política era complexa, com dois monarcas, o Imperador da Áustria e o Rei da Hungria, que governavam conjuntamente, mas com divisão de poder significativa entre as duas nações. Esse império incluía uma grande diversidade étnica e religiosa, abrangendo germânicos, húngaros, tchecos, poloneses, croatas, romenos, sérvios, entre outros. A convivência de tantas culturas e etnias foi um fator de tensão durante grande parte da sua existência. No entanto, o Império Austro-Húngaro começou a enfrentar vários problemas no final do século XIX. A diversidade étnica do império, que inicialmente era vista como uma fonte de força, tornou-se uma das maiores fraquezas. Muitos grupos étnicos dentro do império começaram a exigir mais autonomia ou independência, o que gerou uma série de tensões políticas. Além disso, o império era excessivamente dependente do sistema feudal e enfrentava dificuldades em se modernizar completamente, ao contrário das potências industriais emergentes na Europa Ocidental. A Primeira Guerra Mundial foi o catalisador final para o colapso do Império Austro-Húngaro. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinand da Áustria, em 1914, desencadeou o conflito. Ao final da guerra, o Tratado de Saint-Germain e o Tratado de Trianon resultou no colapso do Império Austro-Húngaro, dividindo suas terras entre novos estados independentes. Muito obrigado por assistir esse vídeo e se você aprendeu alguma coisa, deixe um comentário abaixo com a sua opinião. Curta e se inscreva se quiser uma segunda parte ou mais vídeos como esse. Tanto em épocas de prosperidade, lazer e abundância, quanto em épocas de guerra, a história pictórica da humanidade sempre deixou constância das façanhas das sociedades assentadas. Há muitos quadros que refletem a forma em que aldeões e vizinhos de uma cidade celebravam suas festas, ou a forma como se empenhavam em lutas. Existem abundantes ilustrações nas quais se vêem enormes castelos que construíam e ampliavam, ou as inumeráveis batalhas nas quais lutavam e morriam. Sabemos como cultivavam seus pobres campos e como construíam suntuosos palácios, mas tanto na Europa quanto na Ásia vemos unicamente os membros das sociedades ordenadas e estáveis. O dramático desabar do Império Romano, representado graficamente nestas ilustrações do século XIX, foi geralmente apresentado como a destruição de civilizações avançadas e complexas por parte de bárbaros selvagens e brutais durante os primeiros séculos da era cristã. No entanto, os invasores não se limitaram a destruir,
Após a queda de Roma, os bárbaros empreenderam a tarefa de construir novas sociedades sobre as ruínas do passado. Alguns elementos destas sociedades, como a Igreja de Roma, eram tradicionais, mas outros eram novos, como o sistema social, mais tarde conhecido como feudalismo, que elevava a classe guerreira por cima das demais. Lamentavelmente, sobreviveu tão pouco deste período que reconstruir a história do fim do mundo antigo com detalhes é extremamente difícil. Por isso, alguns historiadores decidiram chamar a Idade Média a Era das Trevas. Há 2000 anos, sociedades de economia avançada e de grandes conquistas culturais se estendiam num cinturão quase contínuo através da metade sul dos continentes europeu e asiático, das costas do Pacífico às do Atlântico. Ao redor do Mediterrâneo, o Império Romano foi consolidado pelo imperador Augusto, que morreu no ano 14 da nossa era. Seus sucessores estabeleceram novas fronteiras imperiais na Alemanha e na Grã-Bretanha, nos Balcãs e no Oriente Médio. A expansão romana para o Oriente foi freada pelo Império dos Partos. Durante o século II da nossa era, Roma atacou os partos. Suas legiões obtiveram numerosas vitórias, mas nunca permaneceram tempo suficiente para consolidar o seu domínio. Os partos e seu vizinho oriental, o Império Kusan, sobreviveram. No ano 226, estes dois estados foram unificados sob a dinastia persa Sassânida, que em breve arrecadaria tributos de lugares tão afastados como Síria e Punjab, criando uma civilização deslumbrante que durou 400 anos. Aproximadamente um século depois que os Sassânidas se fizessem com o poder na Pérsia, um novo império surgiu na Índia. A dinastia Gupta, com sua capital em Patna, às margens do Ganges, criou um estado que se estendeu do Punjab a Bengala. A soberania de Chandragupta I, que morreu no ano 330, foi aceita em áreas remotíssimas. Naquela altura, já os dias de resplendor na dinastia Han, na China, tocavam seu fim, e suas possessões se fragmentaram num grande número de reinos mais débeis. Em sua época de esplendor, os Han haviam governado um estado que igualava o Império Romano em população e em extensão territorial. Seus governantes, como o imperador Gupi, avançaram as fronteiras da China até a bacia de Tarim, nos confins de Pátria. A existência, ou melhor, a coexistência destes grandes impérios significou que grandes áreas do mundo antigo gozaram de paz interior e de um governo eficiente. Estas condições fizeram possível o desenvolvimento do comércio numa escala que nunca se tinha conhecido. Em sua maior parte, se tratava de comércio interior entre uma e outra província, mas houve também comércio exterior por mar e por terra. As mercadorias se moviam livremente, sobretudo de Oriente a Ocidente. Artigos caros leves como a seda e as especiarias eram transportados em caravanas ou barcos como estes, que ainda comerciam no Oceano Índico. Por sua vez, o ouro e a prata em moedas se deslocavam ao Oriente em grandes quantidades, entre as fronteiras de Roma e da China. O Império Parto e o Kusan favoreceram com boa vontade este comércio, cuidando das estradas e guarnecendo-as, protegendo as caravanas e prosperando com os pedágios cobrados. Os efeitos destes intensos intercâmbios não foram unicamente comerciais. Também entraram em contato as diferentes culturas. Milhares de pessoas, marinheiros, mercadores e portadores viajaram por todos os mercados da Ásia, da China até o Mar Cáspio, do sul da Índia até a Síria. Também houve missioneiros. O budismo se difundiu da Índia ao extremo oriente. O cristianismo foi implantado no sul da Índia, a chamada Igreja de São Tomás, e na Ásia Central, a Igreja Agnestoriana. No ano 100 da nossa era, existia uma caldeia quase contínua de sociedades avançadas prósperas que se estendiam da China ao Pacífico, através da Índia e da Pérsia até o Mediterrâneo, habitualmente um lago romano.
No entanto, 4 séculos mais tarde, estas civilizações estavam em ruínas e o comércio transcontinental tinha chegado ao seu fim. O que foi que falhou? Uma parte da resposta se encontra no fato de que as civilizações do norte eram dominadas por tribos nômades. Seus membros viviam a lombo de cavalo, como seus descendentes kirguizes do Afeganistão, seguindo seus rebanhos de ovelhas e de vacas de um pasto a outro, nas altas mesetas e nas inóspitas vertentes montanhosas da Ásia Central. Enquanto se pudessem encontrar pastos adequados, tudo iria bem. Mas se possuíam animais em demasia para os pastos disponíveis, ou se o clima mudava, as condições para os nômades pioravam rapidamente. Portanto, se viam obrigados a deslocar-se às áreas próximas, às sociedades agrícolas mais assentadas, ou morrer. A margem entre a subsistência e a inanição era muito tênue. Os cavaleiros das estepes apareciam saqueando e destruindo tudo, mas geralmente se retiravam com a mesma velocidade com a que tinham aparecido. Depois do ano 100 a.C., os ataques dos nômades se tornaram cada vez mais frequentes e ferozes. Eram necessárias novas medidas defensivas se o mundo civilizado queria sobreviver. Sob o imperador Hangbuti, que morreu no ano 87 a.C., a China havia sofrido fortes ataques de vários bandos de saqueadores do norte, e a resposta do imperador foi estender e melhorar a grande muralha defendida por centenas de milhares de soldados, e enquanto pôde pagar as tropas, sua estratégia funcionou bem. O Império Romano enfrentou-se com pressões similares uns séculos mais tarde, e respondeu de modo semelhante. O imperador Domiciano, por volta do ano 85 d.C., levantou uma cadeia de defesas fronteiriças entre o Reno e o Danúbio, contra as tribos germânicas, e seu sucessor Adriano fez o mesmo na Grã-Bretanha contra os escoceses. A muralha de Adriano, uma impressionante combinação de baluartes, fossos e estradas, se estendia por quase 120 quilômetros e continha 27 fortificações importantes. Outros imperadores construíram fortificações no norte da África contra os possíveis ataques das tribos do deserto. De vez em quando, as legiões também atacavam, invadindo novas terras, capturando prisioneiros que escravizam. Suas grandes façanhas nos Balcãs foram orgulhosamente esculpidas na coluna de Trajano, erigida em Roma no ano 115 d.C. Nela, os legionários aparecem como os galhardos defensores da forma de vida romana. Porém, seu papel e sua imagem em breve mudaria, já que com tantos soldados o gasto com os salários destes crescera absurdamente. Não podia haver uma redução, já que isso deixaria perigosamente desguarnecidas as defesas ao longo das precárias fronteiras. No século III, os ataques às fronteiras se fizeram cada vez mais frequentes, de modo que tinha sido necessário incrementar a quantidade de tropas. Os salários da tropa aumentaram proporcionalmente e qualquer demora no pagamento podia produzir um motim. Se estabeleceram novos impostos e se subiram os já existentes na prolongada tentativa de manter os soldados em seus postos. Na China dos Han, aconteceram problemas semelhantes, mas enquanto que a China era autossuficiente, Roma importava grandes quantidades de produtos da Índia e da Pérsia. Não só especiarias e joias, mas também os animais exóticos necessários para os jogos que se celebravam no Coliseu. O custo de todas estas mercadorias crescia enormemente, e também os alimentos básicos. Uma bebida de trigo que custava 6 dracmas no século I da nossa era, custava 200 dracmas no ano 276, 9.000 em 314, 78.000 em 334 e posteriormente mais de 2 milhões. No entanto, Roma nunca experimentou as revoltas camponesas que comocionavam periodicamente o Império Chinês. No ano 184 d.C., a revolta dos turbantes amarelos se deu nas províncias das terras altas de Sichuan e durou mais de 30 anos. E àquela altura já o poder na China estava em mãos de chefes militares regionais, que o mantiveram por mais de 3 séculos. A força do Império foi brutalmente debilitada pela epidemia de peste do ano 162 d.C., que se difundiu para o oeste ao longo das rotas comerciais intercontinentais, até chegar ao mundo mediterrâneo no ano 165. Marco Aurélio era o imperador na época da Grande Peste. No entanto, tal e como se vê em sua coluna em Roma, ainda conseguiu levar seus legionários à vitória contra os inimigos de além Danúbio.
Tinha adversários como sempre os tivera, mas o poder de Roma ainda podia fazer-lhes frente vitoriosamente. Apesar de tudo, à medida que passava o tempo, aumentaram as pressões que empurraram o imperador Diocleciano, a finais do século III, a reorganizar o governo imperial sob diretrizes mais autoritárias, que levaram seu sucessor Constantino, no ano 330, a fundar uma nova grande cidade no Bósforo, Bizâncio, posteriormente rebatizada como Constantinópolis, que em breve se converteu na capital oriental do Império, uma nova Roma cheia de espaçosas praças e arquitetura monumental. A divisão do Império em duas metades, Roma no Ocidente e Bizâncio no Oriente, já tinha tido lugar na época em que os bárbaros haviam retomado seus ataques, mas só uma das duas capitais sobreviveria. Estes são homens das tribos dos Kirguizes, ainda orgulhosos de sua habilidade sobre um cavalo, que os fez donos das planícies da Ásia. Foram seus distantes antepassados os que, no século IV da era cristã, aterrorizaram e destruíram as sociedades e impérios do mundo antigo. À primeira vista, seu poder de destruição parece surpreendente, já que eram fundamentalmente pastores. Os nômades da Ásia Central, então, seguiam pacientemente seus rebanhos de ovelhas durante o verão e se resguardavam do inverno em grandes tendas de pele chamadas yurtas, sendo o gado e as yurtas a maior de suas riquezas. Suas outras possessões eram necessariamente escassas, já que os nômades levavam consigo o que possuíam, braceletes, adornos pessoais, que eram os poucos luxos que podiam permitir-se por ser portáteis, assim como também o eram suas armas, arcos curtos, lanças e sabres aterradoramente eficientes na batalha. Sua velocidade e seu poder de investida raramente puderam ser contrastados por seus vizinhos mais sedentários, já que na prática formavam amplas gerações de exércitos de cavalaria. Segundo os dados disponíveis, sua expansão começou no ano 304, quando um povo asiático conhecido como os Xiongnu superou a Grande Muralha Chinesa. Depois saquearam as duas grandes capitais do norte, Longyang e Xangai. Durante os 2 séculos e meio seguintes, a China ao norte do rio Yangtze foi dominada por uma sucessão de invasores da estepe. Um pouco mais tarde, outra série de tribos conhecida no ocidente como Hunos arrasou toda a Ásia em direção ao oeste. No ano 370, tinha irrompido no sul da Rússia. Sua chegada arrastou ao conflito as tribos germânicas da zona, pois à medida que avançavam, empurravam os visigodos, que se haviam estabelecido anteriormente na Crimeia e na Ucrânia, a invadir o Império Romano procurando segurança. No ano 376, os visigodos ocuparam a Bulgária. 2 anos depois, uma batalha campal em Arneópolis, derrotaram e liquidaram várias legiões romanas. Os invasores vitoriosos se deslocaram na direção da Itália. Durante certo tempo, as legiões conseguiram detê-los, mas finalmente os visigodos conseguiram concretizar a invasão e no ano 410 assombraram o mundo apoderando-se da mesma Roma e saqueando-a. Deslocando-se novamente, estabeleceram o reino de Toulouse, que abrangia o sul da França e a maior parte do sul da Espanha. Enquanto as tropas romanas se preparavam para defender a Itália, outras tribos germânicas vislumbraram a possibilidade de cruzar o Reno, e os vândalos, os alanos e os suevos invadiram a Gália no ano 406 e a saquearam durante 3 anos antes de dirigirem-se à Espanha para fazer o mesmo. No ano 429, os vândalos invadiram o norte da África e Cartago caiu no ano 439. Em 455, os vândalos zarparam para Roma e, como feito por visigodos anteriormente, se apoderaram desta e a saquearam. Uma vez mais desguarnecida a fronteira norte do Império, outra vez a Gália foi invadida. Os borgonheses e os alemães se estabeleceram no sudoeste e os francos ocuparam grande parte do norte. A Grã-Bretanha foi atacada por levas de jutlanos, anglos e saxões, procedentes das terras do Báltico, e por volta do ano 440 parece que já se haviam instalado permanentemente no sul da Inglaterra. Londres deixou, então, de ser uma cidade romana. Os romanos foram obrigados a fazer concessões, e inclusive a subornar os invasores a fim de comprar uma paz temporária. Uma política mais decidida teria podido conservar o Império, como ficou demonstrado pela derrota dos últimos grandes invasores encabeçados por Átila.
No ano 451, os hunos cruzaram a Europa até o norte da Gália, mas as tropas romanas se asseguraram tanto do apoio dos francos quanto dos visigodos, vencendo os hunos em Salom. Em 451, irromperam na Itália detendo-se longe de Roma, ao invés de avançar, e se retiraram aos Balcãs. No ano 453, Átila morre. Reinou o caos até que os ostrogolos, outra tribo germânica sob o comando de Teodorico o Grande, invadiu a Itália no ano 488, onde fundaram um reino estável que duraria meio século. Enquanto isso, mais a leste, outra tribo de hunos, conhecidos como os hunos brancos, atravessaram o Indo. No ano 480, destruíram um Império Gupta no norte da Índia. Em 484, arrasaram grande parte da Pérsia e mataram o soberano Sassânida, antes de estabelecer-se em Rajputana e converterem-se em hindus. No final do século V, uma grande parte da Ásia Central estava imersa no caos. Como o Império Romano, o Ocidente se havia fragmentado em pequenos reinos. Os francos e os borgonheses na Gália. Um reino visigodo na Espanha e um reino ostrogodo na Itália. Na Grã-Bretanha, pequenos estados anglo-saxões ao sul e no leste da Inglaterra. Na África do Norte, o reino dos vândalos continuava a ser uma força a levar em consideração. Em todas as regiões, os invasores procuravam compartilhar os benefícios da civilização romana, combinando a forma de vida romana com a sua própria. Porém, ainda havia imperadores romanos, embora já não governassem o Império de Roma, no Ocidente, mas de Constantinópolis ou Bizâncio, a capital do Oriente. Sob o maior dos imperadores bizantinos, Justiniano, a herança imperial foi conservada e inclusive ampliada. Na época da subida ao trono de Justiniano, no ano 527 d.C., os domínios de Bizâncio se limitavam ao Mediterrâneo Oriental, mas no ano de sua morte em 565, as suas forças tinham reconquistado o norte da África, as ilhas do Ocidente e grande parte da Itália. Os ávaros entraram na Europa depois do ano 550 e espalharam de novo a desolação ao atravessar Gália, Itália e os Balcãs. Imediatamente depois apareceram outras tribos guerreiras, os eslavos nos Balcãs e na Europa Oriental. Os longobardos no norte da Itália e os búlgaros colonizando a que ainda hoje se chama Bulgária. Na Ásia, os efeitos das invasões dos bárbaros não foram tão duradouros como na Europa. Apesar da devastação da China, é surpreendente que haja sobrevivido grande parte da civilização clássica, até a época em que o Império foi finalmente restaurado depois do ano 581 pelas dinastias Shun e Tang. O norte da China sofreu terrivelmente, inclusive com a desaparição do uso do dinheiro, ocorrendo uma regressão à primitiva economia de câmbio. Apesar disso, o sul da China se libertou e, de fato, um enorme número de chineses fugiu do norte para o sul. Além disso, os invasores do norte utilizaram métodos chineses de governo e cooperaram com a classe acomodada e administradores locais. Pouco depois foram absorvidos pelo sistema chinês, adotando seus costumes e cultura. A mesma coisa sucedeu com os invasores da Índia, os Rajput, que ainda vivem em Rajputana e que são descendentes dos invasores hunos do século V. Foram absorvidos pelo sistema de castas indiano e se converteram ao hinduísmo, enriquecendo uma sofisticada cultura literária e artística. Porém, uma cortina de mistério cobre a maior parte da história da Índia entre a invasão dos hunos e a fundação do sultanato de Delhi no século XII. A Índia Ocidental parece ter estado quase sempre assolada por guerras entre soberanos menores. O sul da Índia também foi palco de guerras sangrentas, combinadas com tentativas periódicas, mas fracassadas de invadir Teherã. O norte da Índia, igualmente fragmentado, com guerras ocasionais contra a Pérsia. Por volta do ano 600, o mundo tinha mudado enormemente. Os impérios tinham sido derrubados e as civilizações parcialmente esquecidas. Na Europa Ocidental, as obras dos escritores romanos clássicas foram conservadas somente em uns poucos monastérios.
Inclusive as linhas de comunicação e os antigos laços comerciais foram interrompidos. Então, pelas estradas romanas, não viajavam nem carruagens nem legionários. As grandes cidades, os símbolos supremos da civilização clássica, estavam prostradas. Roma era agora um lugar desolado cheio de enormes ruínas, com um grande fórum silencioso e aquedutos desabados. O mato crescia por todas partes. Naturalmente, a vida continuava e a agricultura continuava a ser a base tanto dos estados quanto das sociedades. No Ocidente, a gente abandonou as cidades para instalar-se no campo. Estas sociedades eram reduzidas, isoladas e vulneráveis, e o nosso conhecimento sobre elas é muito limitado. Não conhecemos a data exata na que os visigodos saquearam Roma no ano 410, talvez 14 ou 24 de março. Os documentos são ambíguos, e por que Átila não saqueou Roma em 450 continua sendo um mistério. Teria sido realmente pela intervenção do Papa Leão I, que, segundo a lenda, ameaçou o caudilho dos hunos com a vingança divina se continuava avançando? À medida que a Europa se recuperava e forjava novos sistemas políticos e sociais, o resto do mundo antigo era sacudido pelo nascimento de uma nova religião mundial, o Islã. Ao destruir o Império Sassânida da Pérsia e absorver sua riqueza, ao despojar o Império Bizantino de suas províncias mais ricas e depois avançar até as fronteiras da China, na Ásia Central, o Islã alterou completamente o equilíbrio das potências mundiais, convertendo-se inquestionavelmente na civilização mais dinâmica do seu tempo. Foi um marco na história do mundo. Embora os benefícios do período clássico nunca se tenham perdido totalmente, houve uma marcada redução dos contatos entre Oriente e Ocidente. Os discípulos do profeta Maomé fizeram retroceder os nômades, mas os diferentes estados muçulmanos criados por eles constituíram uma barreira para o intercâmbio cultural que não foi menos infranqueável. A Europa teve que depender dos seus próprios recursos e valer-se por si mesma. De momento, e durante muito tempo depois, o poço da história do mundo estará situado em outras regiões. Grandes impérios e civilizações. História visual do mundo.
atualidade, há mais de 600 milhões de muçulmanos no mundo, aproximadamente uma sétima parte da população da Terra. O mundo muçulmano se estende do Marrocos, no ocidente, até a Indonésia, no oriente. Ao norte até a Sibéria e ao sul até Zanzíbar, com pontos isolados disseminados por todo o mundo. É a mais recente das grandes religiões mundiais. Olá, meu nome é Regis Cordeiro e eu gostaria de lhes convidar a estudar a terceira viagem missionária de Paulo. Aqui nós podemos ver nosso planeta Terra e a região que iremos estudar localizada entre a Europa, a África e a Ásia. Aqui vemos no lado inferior direito da tela Israel com sua divisão no tempo de Jesus, Galileia, Samaria e a Judéia. Também podemos ver as províncias romanas no tempo de Paulo. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo saiu para a sua terceira viagem missionária. Em Atos 18, 23, lemos: Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Continuamos em Atos 19:1. Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Nas informações sobre Éfeso, nós podemos ver que Roma assume o controle de Éfeso por volta de 129 a.C. Roma também permitiu à cidade ter governo próprio. Lá é onde estava localizado o templo de Ártemis para os gregos ou Diana para os romanos. Possuía aproximadamente 250 mil habitantes no tempo de Paulo e cresceu em influência até se tornar a quarta maior cidade do Império Romano. No lado superior direito da tela nós podemos ver um gráfico da representação da cidade. Aqui nós podemos ver a foto mostrando o Teatro Menor. Aqui nós vemos o Centro Cívico. Aqui onde as casas eram localizadas. Aqui era uma biblioteca que no tempo de Paulo ainda não tinha sido construída. Aqui vemos o centro comercial, que nós vamos ver novamente na próxima foto. E essa é a direção que nós iremos ver na próxima foto. Então nessa foto nós podemos ver a direção da foto anterior. Aqui é o centro comercial que nós vimos anteriormente. Aqui é o teatro principal. E por último nós podemos ver a estrada que leva para o porto. Aqui seria uma foto de uma casa. Aqui seriam os banheiros públicos. E aqui nós estamos vendo a foto tirada do teatro principal, olhando para a direção do porto. No tempo de Paulo, a água, o mar era bem mais próximo da cidade. Em Éfeso, Paulo achou alguns discípulos que foram batizados no batismo de João e lhes falou sobre o batismo do Espírito Santo que ocorre durante a conversão. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga falando sobre o reino de Deus. Como tinha acontecido em outras cidades, alguns das sinagogas se mostravam descrentes, então Paulo apartou-se deles e começou a ensinar diariamente na escola de Tirano, durante um período de 2 anos. Deste modo, todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus, pelas mãos de Paulo,
fazia milagres extraordinários. Alguns judeus tentaram expelir um demônio em nome de Jesus a quem Paulo prega, mas o espírito maligno lhe respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o endemoniado foi para cima deles. Ainda em Éfeso, muitos dos que creram vieram a se arrepender publicamente, e os que praticavam artes mágicas queimaram seus livros. A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Enviou Timóteo e Erasmo à Macedônia, e Paulo permaneceu algum tempo na Ásia. Demétrio, quem fazia nichos de prata de Diana, deusa adorada na cidade de Éfeso, instigou um tumulto contra Paulo, porque este pregava contra ídolos. Em Atos 20, de 1 a 2, lemos: Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Na Grécia, Paulo permaneceu por 3 meses, e tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Agora em Atos 20, de 4 a 6, acompanharam-no até a Ásia Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquito e Trófimo, da Ásia. Estes nos procederam, esperando-os no Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Vocês podem ver informações sobre Troade no vídeo da 2ª viagem missionária de Paulo. Em Troade, eles se reuniram com os irmãos a fim de partir o pão. Paulo estava exortando os irmãos até a meia-noite. Então Eutico caiu da janela e Paulo o ressuscitou. Em Atos 20, de 13 a 16, lemos: Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte a Quios. No dia imediato tocamos em Samos. E um dia depois chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. A principal fonte de renda de Mileto era o comércio marítimo. O teatro foi construído por volta de 400 a.C. Tinha boa relação com Roma e a cidade prosperou até por volta do 3º século depois de Cristo, quando a sua economia declinou, doenças se espalharam e o porto aterrou, cortando assim o comércio marítimo. Em Mileto, Paulo mandou chamar os líderes da igreja de Éfeso, então eles vieram se reunir com Paulo. Paulo lhes falou que não veriam mais ele. Também lhes advertiu que dentre eles mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E finalmente ele orou com eles. Os irmãos choravam muito e abraçavam Paulo, porque sabiam que não iria mais o ver. Eles então acompanharam-o até o navio. Em Atos 21, de 1 a 3, lemos: Depois de nos apartarmos, fizemo-nos à vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós, no dia seguinte, a Rhodes e dali a Pátara. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele,
seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-o à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Tiro era inicialmente uma ilha, que depois foi conectada à terra formando uma península. É mencionada como aliada do Egito já no século XIV a.C. e se tornou a cidade mais importante dos fenícios. Em Tiro, podemos ler: encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Quando Paulo e seus companheiros iam embora, todos os discípulos o acompanharam. Cada um com sua mulher e filhos foram até fora da cidade. Ajoelharam-se na praia, oraram e se despediram. Em Atos 21, de 7 a 8, continuamos. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. Cesareia foi dada ao rei Herodes por Augusto César, e à cidade foi dado o nome de seu doador. Era o porto principal e capital administrativa da província romana no tempo de Paulo, e Pedro veio a Cesareia para ver Cornélio o centurião, e logo depois temos a primeira conversão de um gentio. Na Cesareia, Paulo e seus companheiros ficaram uns dias na casa de Filipe, o evangelista. Desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ágabo tomou o cinto de Paulo e amarrou seus próprios pés e mãos, dizendo que os judeus em Jerusalém iriam fazer o mesmo com ele. Ao ouvir isto, todos rogavam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo lhes respondeu que estava pronto para ser preso e até morrer pelo nome do Senhor Jesus. Como não conseguiram persuadir a Paulo, disseram: faça-se a vontade do Senhor. Em Atos 21, de 15 a 20, continuamos. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém, e alguns dos discípulos também vieram da Cesareia conosco, trazendo consigo Masnon, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus. E assim termina a 3ª viagem missionária de Paulo. Deus os abençoe, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos ao canal do Saião. Estamos de volta aqui para as nossas transmissões que acontecem tantas vezes aos sábados. Sejam bem-vindos, apesar de ser essa uma noite, um tanto quanto desafiante, um momento de tristeza, de preocupação mundial, por aquilo que está acontecendo no Oriente Médio. Sejam todos bem-vindos, o pessoal pode já mandar o seu recado aí de onde você está falando. Shalom para todos, sim, temos gente aí de toda parte mandando suas mensagens de saudação para nós aqui nesta noite especial de live, quando vamos falar sobre essa situação tão delicada que acontece entre Israel e Irã. Muita gente aí do Rio Grande do Norte, Curitiba, Rio de Janeiro, Ceará, Juazeiro do Norte, Recife, Pernambuco, Araxá, Minas Gerais, Bahia, Fortaleza, Boston, nos Estados Unidos, Maricá, saludos de Uruguai, Itabuna, muita gente de diversos lugares, diversos estados do Brasil e também de diversos continentes, gente mandando inclusive em mandarim aí, que coisa, e muita coisa
acontecendo. Sejam bem-vindos aí à nossa live de hoje. Pessoal, então vamos aí para o entendimento da situação que acontece lá, que nem sempre é muito clara para tantas pessoas, né? E o nosso objetivo aqui não é criar polêmica, não é acirrar ânimos, é trazer esclarecimento, entendimento e principalmente semear paz entre aqueles que estão em perspectivas muitas vezes opostas e sem o devido entendimento. Então vamos lá. Para a gente entender o que está acontecendo, ou o que acontece lá no ambiente do Oriente Próximo, Oriente Médio, é muito importante entender um pouco da história. Na verdade, nós temos Israel, né, um pequeno país do tamanho do estado de Sergipe, no Oriente Médio, com uma área aí de quase 21 mil quilômetros quadrados, e do outro lado o Irã, com mais de 1.600.000 quilômetros quadrados, uma população em torno de 80 milhões de habitantes, enquanto Israel são cerca de 10 milhões de habitantes. As duas nações, desde 1979, têm tido um afastamento, um distanciamento aí que tem marcado a relação entre os dois países. E para a gente entender um pouco mais do que acontece, vamos aí dar uma olhada no cenário histórico que envolve isso. Então acompanhe aqui nossa apresentação de PowerPoint, porque ela vai ser muito útil para a gente ter entendimento histórico, geográfico, geopolítico e também teológico. Então vamos aí começar, né, a nossa projeção. Você vê as duas bandeiras aí, Israel e Irã. Vamos então prosseguir para entender como é que está caminhando o cenário. Bom, o Irã de hoje é a famosa Pérsia, o grande império persa da antiguidade. Você sabe, o Império Persa foi um império protagonista da história. Os persas são um povo diferente. Na verdade, o Império Persa foi formado principalmente, né, por dois grupos, os chamados medos e persas, que formaram, né, que estabeleceu, especialmente a partir do sexto século a.C., um império colossal, até então o maior império da antiguidade. Os persas foram os sucessores em termos de domínio do mundo em torno ali da região do Levante, sucessores dos antigos babilônicos, né? Depois do Império Neobabilônico, que você conhece, inclusive a partir da Bíblia, você tem a expansão persa, que dividiu o mundo nas suas famosas satrapias, muito bem divididos. O império, né, ia até, como você pode ver, a região onde hoje é o sul da Rússia, a região do Cáucaso, ali junto ao mar de Aral, o Mar Cáspio, o Mar Negro ao norte, chegava à fronteira com a Índia. Eles conquistaram o Egito, a famosa conquista de Cambises no ano 525, dominaram toda a região da Anatólia e também chegaram às terras gregas, onde finalmente acabaram derrotados. E depois do Império Persa nós temos aí a expansão helênica através de Alexandre o Grande. Agora veja só, primeira coisa importante aqui, os persas são um povo totalmente diferente. Diferente no sentido que eles são um povo indo-europeu. Eles não são aparentados dos árabes, não são aparentados dos israelitas, não têm qualquer relação de semelhança étnica com os antigos babilônios, nem com os acadianos, e não tem qualquer semelhança também com os turcos. Então, ali nós temos, vamos dizer, uma cultura, uma etnia e uma língua distinta, né? O Farsi, que é a língua falada no Irã hoje, é uma língua que, vamos assim dizer, é descendente do antigo persa, através de uma longa história que passou por diversos impérios, que a gente vai olhar com alguns detalhes aqui. O que acontece? O contato dos judeus com os persas se dá
depois do cativeiro babilônico, porque quando os judeus são levados, né, como prisioneiros e cativos para a Babilônia, isso vai durar até o momento quando o Império Persa surge e derrota a Babilônia. Isso acontece pela famosa história do grande rei Ciro, o imperador que no ano 539, inclusive, faz questão de ajudar os judeus a reconstruírem Jerusalém e o seu templo. Então nós começamos aí a ter o retorno para a cidade de Jerusalém nessa atitude bastante flexível dos persas para com os antigos judeus. Prosseguindo, nós vamos ver outra coisa curiosa, né? Essa relação entre os persas e os antigos judeus é algo muito importante e significativo. Existe uma religião, né, que é chamada zoroastrismo, religião, por exemplo, da família daquele cantor que adquiriu nacionalidade britânica, Fred Mercury, né? Que era uma religião, ao contrário do que alguns dizem, monoteísta, não é o caso, uma religião dualista, que ele acreditava na existência de dois deuses, Hormuz como deus do bem e Arimã como deus do mal. E por causa disso, esse dualismo, quando os antigos judeus conviveram com os persas, e, num certo sentido, grande parte dessa convivência ela foi bastante favorável e positiva e trouxe um impacto muito grande na própria literatura bíblica. Os princípios do zoroastrismo, né, foram reunidos num livro, reunidos muito mais tarde, que é chamado Zen de Avesta, e esse dualismo persa trouxe uma espécie de impacto sobre as tradições judaica e cristã. Em que sentido, Sayão? No sentido que, enquanto os persas diziam que existia um Deus do bem e um Deus do mal, e os hebreus diziam que existia um Deus único, a pergunta é como é que a tradição bíblica vai responder a essa questão. E assim nós vamos ver que a literatura bíblica no período dos persas, ela acaba tendo desdobramentos para lidar com esse tipo de situação. Então, para a gente entender a história, o rei Ciro, no ano 538, conquista a Babilônia e permite o regresso dos judeus para a sua terra. Só para a gente entender que esses povos que a gente vê aí e acha que simplesmente é um brigando com o outro, existe uma longa história de troca de experiências, de tradições, de costumes, né, que a gente vai dar detalhes. Em 520 é iniciada a construção do segundo templo em Jerusalém, né? Segundo templo na minha linguagem aqui, né? Porque quando você vai a Israel, eles chamam de segundo templo só o templo da época do Novo Testamento, achando que esse é apenas uma reforma do primeiro. Época de Esdras, de Neemias, de 458 a 420, que reavivam a fé dos judeus e restauram o povo perante Deus, né? O que acontece? Nós vamos enfrentar nesse momento o desafio da cultura persa para o povo judeu, como eu falei, o Império Medo-Persa, que tem aí, né, a sua história de Ciro até Artaxerxes I, e aqui você pode ter uma visão, né? Olha como é que o império começa pequeno ali em Persépolis, Passárgada, né? Passárgada, inclusive, né, famosa da literatura brasileira, vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, né? Aí você tem a expansão, as conquistas de Ciro, né, em verde claro, e depois as conquistas de um rei posterior, Cambises, com o verde escuro. Então, veja, a terra de Israel já esteve durante muito tempo sob o domínio persa dos ancestrais dos iranianos, né? E, finalmente, as conquistas de Dario, o famoso Dario Ristapes, né, que foi imperador persa do ano 522 até 486 a.C. E aqui a gente pode ter uma ideia, né, dos principais reis persas e as referências bíblicas, inclusive. Está vendo o rei Ciro, o rei Cambises, o Dario Ristapes, que eu mencionei, o Xerxes I, que está associado à história de Esther,
Artaxerxes I e depois surge um Dario posterior, né? Às vezes até pessoas fazem perguntas na Bíblia, olha, mas aqui está falando de Dario, mas não pode ser porque a data é outra, porque há mais de um Dario na cronologia antiga da Pérsia. E olha só, pessoal, que coisa interessante. Uma das peças mais importantes para o povo judeu, para o povo de Israel, quando a gente fala, né, a respeito daquilo que nós encontramos na arqueologia bíblica, é uma peça do Império Persa. Essa peça especificamente está no Museu Britânico, lá em Londres. Ela é chamada o Cilindro de Ciro, quando Ciro, né, acaba mostrando a sua política de como é que ele ia lidar com os povos conquistados. E o que ele fala nesse cilindro, que é um documento antigo, é muito semelhante a 2 Crônicas 36, mostrando mais uma vez a legitimidade do texto bíblico em termos históricos. Olha só, a rainha Esther, tão celebrada na tradição judaica até hoje, na festa de Purim, era uma rainha ligada à Pérsia, né? Então, imagine só que uma das histórias mais bonitas de sobrevivência, né, do povo judeu ligado ao reinado do rei Xerxes, né, Ahasverosh, naquela época assim chamado, é uma história totalmente ligada à Pérsia. E aí a gente pode ver, né, um pouquinho da história, só para a gente observar. Olha aí para você ter um mapa, né? Você que está acompanhando a live pode até fotografar esse slide, que ele é muito bom. Ó. A queda da Babilônia em 539, os judeus começam a voltar para a terra. Veja os reis da Pérsia em azul embaixo, Ciro, Cambises, Dario Ristapes, Xerxes e Artaxerxes I, né? Aí o templo é inaugurado em 516, o retorno sob Esdras no 4º ano de Artaxerxes I, o retorno sob Neemias em 444, né? E os livros bíblicos de Ageu e Zacarias, mais ou menos em torno do ano 520, mais para frente, por volta de 480, a história de Esther, Esdras, começando aí, pelo menos uma parte de Esdras, 458, depois Neemias, né, e Malaquias e os 2 livros de crônicas. Então veja só, esses livros todos são livros do período persa. Então você imaginaria que grande parte do desfecho do Antigo Testamento é um material que tem, vamos dizer, essa conexão, vamos dizer, Israel-iraniana, né, Israel-Pérsia, desse mundo antigo, né? Então, a literatura bíblica do período persa, inclusive quando a gente estuda a teologia bíblica, estuda esses livros, a gente diz, olha pessoal, presta atenção, porque aqui a conversa é um pouco diferente. Em Esdras, Neemias, Esther, 1º e 2º Crônicas, e também nos últimos profetas menores há um impacto teológico significativo. Isso é tão valioso que quando a gente chega no livro de Daniel, você tem aí uma visão da história dada por Deus, que aparece no capítulo 2, aparece no capítulo 7, da famosa estátua, que mostra os impérios da história e o seu domínio, e como esse império vai ser destruído pelo poder de Deus no final dos tempos. Então você tem a cabeça de ouro, que é esse leão com asas do Império Neobabilônico, e depois, né, nós temos o Império Persa, que é exatamente, em vez da cabeça, né, é o urso com os ossos na boca e também o tórax da estátua. Mais tarde a gente sabe que temos os reinados da Grécia e de Roma misturado com as nações. E aqui então você vê essa ligação, essa conexão muito nítida e clara quando a Bíblia mostra essa supervisão de Deus na história, e essa supervisão aparece da maneira como podemos ver aí. O que acontece? Os persas, né, tiveram uma história longa com uma série de modificações, né? Agradeço aí as palavras bondosas de tantas pessoas. Deus realmente me abençoou, de modo que eu me recuperei
estou ainda, né, num ritmo diferente, estou sob tratamento, tomando medicamentos, tendo um cuidado muito detalhado com alimentação, mas a bondade de Deus foi extrema, né? E eu agradeço de coração a solidariedade, a bondade, a oração de todos e a mão bondosa de Deus sobre a minha vida. Mas, olha só, os persas têm uma história muito longa, uma história extraordinária, né? Eles perdem espaço para os gregos depois, eles serão muito menos importantes na história. E, no entanto, posteriormente vão surgir outras dinastias persas. Por exemplo, na época de Roma, existe um poderoso império que é chamado Império Parto. Na região estavam ali partos e elamitas, como são chamados, né? Inclusive, é bastante interessante ver no Novo Testamento que os famosos magos, né, segundo toda a tradição antiga, que vieram adorar o nascimento, né, a Jesus no seu nascimento, eles são originários da Pérsia, ou seja, originários da região do Irã, do mesmo povo, né? Então podemos dizer, iranianos vieram reconhecer o Messias em Jerusalém. Quando você chega a ler Atos 2 e vê lá o Pentecoste, da mesma maneira nós temos a presença de partos e elamitas, que vêm exatamente dessa região, ou seja, isso tem a ver com judeus daquela área que vieram ao Pentecoste e ali creram em Jesus e receberam o Espírito Santo. Agora, os diversos impérios persas são, né, existem outras dinastias que vão mudar a história, que nós não temos tempo de entrar em detalhe em toda a história do Império Persa até os nossos dias, mas o que acontece é que você vê que vai ter um impacto no mundo persa a expansão do islamismo. Então, como você vê, o islamismo nasce aí em Meca e Medina, nessa área mais, vamos dizer, vermelha do mapa. E aí, em breve, ele tem uma grande expansão, uma expansão que vai até o ano 661. Então, veja que eles chegam à Pérsia, logo aí está a cidade de Isfahan, né? E continuam se expandindo, né? E chegam, por exemplo, né, no metade do século VIII até a Península Ibérica também. Isso quer dizer que o povo persa, ou seja, o povo iraniano, foi islamizado nesse período de expansão e isso vai mudar a sua história. Quer dizer, muitos persas nesse momento já são cristianizados, outros seguem o zoroastrianismo, né, mas o islamismo chega e o islamismo conquista, e como é uma religião que se pretende ter o domínio sobre toda a realidade do estado das pessoas, há um processo de islamização crescente e dominante que vai atingir o povo persa também. Aí, o que acontece? É curioso, apesar dessa grande expansão, o tipo de islamismo que vai se desenvolver na tradição iraniana persa não vai ser um islamismo, vamos dizer, predominante. Então, aí já começa a entender uma série de coisas, né? Os persas ou os iranianos são um povo de muita história, de grande orgulho da sua tradição. Não é um país que apareceu ontem, não é um país criado aí numa divisão, num ambiente qualquer, não. É uma grande civilização que atravessou a história e, quando foi islamizada, foi na direção de um islamismo minoritário, que é o islamismo xiita. A maior parte dos xiitas do mundo são do Irã. Então, além de terem essa história, além de ser indo-europeus, que na verdade envolve uma espécie de distanciamento dos árabes e de outros povos da região, também tem um islamismo mais particularizado, que praticamente o Irã é o grande representante do islamismo xiita. Então você vê, por exemplo,
o mapa do islamismo, e aqui nós temos, né, mais ou menos 1 bilhão de sunitas contra 120 milhões de xiitas, em termos de proporção. Hoje esse número é um pouco maior, né? Existem outros grupos menores no Islã também, né? Hoje você tem alauítas, você tem o pessoal que é sufitas, tem outras minorias que não são tão importantes, mas o islamismo xiita, atenção, entende que a partir de um primo de Maomé, Ali, é que deve ser a devida sucessão dentro do Islã, diferentemente dos califas que foram reconhecidos na tradição sunita. Isso significa que a relação entre os dois grupos é muito difícil, é uma relação de rivalidade, de oposição. A gente às vezes fala, né, que existe muita divisão e até certa forma um ressentimento entre grupos na cristandade, mas uma coisa muito significativa e forte acontece no ambiente xiita sunita. Eu nunca me esqueço, anos atrás, eu estava no Oriente Médio, estava conversando com um senhor de lá, e ele é muçulmano, e aí acontece que eu falei de qualquer pessoa que havia se interessado pelo Islã e que havia deixado, né, a sua tradição cristã para se tornar xiita. Aí o indivíduo virou para mim, puxa, era melhor que ele tivesse ficado como cristão mesmo. Então imagine só, um muçulmano sunita, não quer dizer que ele represente todo mundo, mas ele, de fato, né, como a maioria que eu conheço, tem críticas à maneira de pensar xiita. Os xiitas são geralmente mais místicos, entre eles tem aqueles rituais, assim, vamos dizer, mais conhecidos, né, como exagerados na sua expressão de fé. Então, isso é importante para a gente ver a diferença que existe no cenário. Então, se a história dos persas ela é grandiosa, ela tem todo esse caminho, nós temos uma grande civilização, um povo, né, de perfil cultural diferente, linguístico, étnico e religioso, né? Nós temos uma minoria de outros povos ali na mesma sintonia com essa proposta xiita. A história judaica também ela é muito significativa. Lembre-se, os judeus perderam a sua condição na terra de Israel na época romana. Eles foram dispersos e se espalharam pelo mundo. Aí você tem um pouco da dispersão judaica, né? Veja que migração saindo da terra de Israel para o norte da África, para a região dos Balcãs e da Anatólia, para a Península Ibérica, Península Itálica, a Europa Central, Ilhas Britânicas, a Europa Oriental. E, na verdade, isso é só um mapa principal dessa região, mas judeus foram para a Pérsia, judeus foram para a Índia, judeus foram até Mianmar e possivelmente também acabaram tendo algum contato com a realidade da China e do Japão, e depois do século XV, XVI, claro, em grande quantidade vieram para as Américas. Então, essa trajetória judaica com a sua grande diversidade se desdobrou mais recentemente na criação do Estado de Israel em 1947 pela ONU, oficialmente independente e livre no dia 14 de maio de 1948, com esses judeus que uma parte já morava, já vivia na terra, porque eles nunca deixaram totalmente a terra, mas judeus de todas as partes do mundo, aos poucos, foram retornando para a terra de Israel. Então, diante disso, a gente agora pode ter uma ideia agora um pouco mais geográfica, né? Sabendo um pouquinho da trajetória dos persas e iranianos e da trajetória dos judeus que formam aí cerca de 70% a 75% da população do Estado de Israel. Aí você vê o mapa do Irã, tá vendo? O Irã está ao norte, fronteira com Azerbaijão, Armênia, Iraque, Turcomenistão, depois, né, do lado leste, Afeganistão e Paquistão,
e também ali bem pertinho do Kuwait, do Bahrein, do Catar, do Omã e da Arábia Saudita, né? As cidades famosas, veja, no Irã, você tem relíquias assim da civilização impressionante. Uma delas é o Palácio de Persépolis, tão famoso, né? E é um país muito bonito, muito rico, né? Cheio de petróleo. Além da famosa cidade de Teherã, nós temos duas cidades importantes, como Isfahan, né? que é muito famosa e conhecida também, como também a cidade de Qom, de Shiraz, né? Que são aí, então você pode ver a dimensão, né, e o tamanho do que é esse país, que é o 17º maior país do mundo, né? Então é realmente significativo. Nós temos cerca de 28, 29 países com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados e o Irã está numa posição privilegiada. Enquanto Israel, a gente pode ver o pequeno Estado de Israel, que tem toda uma história, que muito, vamos dizer, debatida. Os judeus sofreram as tragédias terríveis do Holocausto, 6 milhões de mortos, 1/3 dos judeus morreu. Esses judeus, então, começam com o sonho de voltar para a terra dos antepassados. Hoje a palavra sionismo acabou sendo utilizada de maneira equivocada, existe muito preconceito com o termo, mas originalmente a ideia era estar de volta na terra de Sião. Sião é uma palavra que aparece na Bíblia, né? É o nome poético, inclusive, de Jerusalém. Então, você sabe, né, quando Israel surge como Estado definido pela ONU, existe uma relação de conflito. Muitos árabes não aceitam isso. Israel luta para sobreviver. Em 1948, 1967, 1973, e no final das contas, depois de muito conflito, nós temos o mapa de Israel basicamente como você vê aí, né? Com a divisão entre a área dos árabes que não aceitaram o Estado de Israel, então eles ficaram no que é chamado Cisjordânia e Gaza, o que forma aí a chamada Comunidade Palestina. E os árabes que aceitaram ficar em Israel hoje são cidadãos de Israel. Então existe o chamado árabe israelense, né, que é cidadão como outras minorias além dos judeus. Os judeus são 70% da população de Israel. O parlamento de Israel, que tem 120 cadeiras, por exemplo, tem 12 a 13 cadeiras reservadas para os partidos árabes que funciona na democracia do país. E ali você tem as colinas de Golã, que é uma área que Israel tomou da Síria, depois de ser atacado na guerra, até por causa da a região alta, que permite ser atacado com uma vulnerabilidade muito grande, e isso não tem reconhecimento internacional. Mas aí você pode ver o que está em vista nessa situação. E aí, como é que a coisa se estabelece? Veja só onde é que nós estamos no momento desse. Por causa do que acontece com a presença do Estado de Israel e a intolerância da existência de Israel por muitos países de maioria muçulmana, especialmente os muçulmanos menos tolerantes, os judeus sofreram muito, tendo que fugir dos diversos países onde viviam. Essas fugas, essa diáspora judaica desses países deu quase 1 milhão de refugiados que foram para Israel. Inclusive, até o argumento judaico em favor de Israel é exatamente isso. Quando começar uma perseguição antissemita e uma família judaica estiver sendo ameaçada, para onde que ela vai? E a resposta é, ela vai para a terra de Israel, pode chegar com a mala na mão, que ele é recebido ali depois de tantos séculos e de perseguição intensa. O antissemitismo tem uma história religiosa, tem uma história racial e tem uma história geopolítica. Então, esse que é o conceito, né, que se estabelece nessa situação. Ao mesmo tempo, é verdade que por terem sido derrotados e terem sido, inclusive, avisados de que eles poderiam sair para lutar, para depois retornar, muitos árabes que viviam
no território que é hoje de Israel, perderam suas propriedades e seus bens e ficaram, né, ou na Cisjordânia e em Gaza, ou foram até mesmo para outros lugares, principalmente a Jordânia. E aí nós temos uma história de guerras, você sabe, tem muito ressentimento, muita coisa pessoal fora da sua família. E a gente tem, né, como observar isso e ter uma sensibilidade para a dor de cada um, né? Mas o que acontece? Depois de muito tempo, né, Israel vai se fortalecendo, até por conta da necessidade da sua sobrevivência. E quando Israel consegue vencer a guerra de 73, a partir dos anos 80, Israel vai ficando cada vez mais forte. E hoje Israel tem uma capacidade de defesa e uma capacidade militar significativa. E nos últimos tempos, nós tivemos um cenário curioso que chama atenção não só no Oriente Médio, mas no mundo todo. Primeiro, um ressentimento do mundo islâmico em relação à influência ocidental. Então, por exemplo, se você pega, sei lá, filmes dos anos 50, 60, da TV egípcia, marroquina, até mesmo ver coisas do Afeganistão, do Irã, né? Você vê que eles parecem que estão acompanhando a mesma realidade do mundo ocidental. No entanto, de repente esse cenário começa a mudar, cresce, vamos dizer, uma proposta religiosa mais restrita e se desenvolve, né, um islamismo mais radicalizado que com o tempo vai influenciando diversos ambientes. Então a gente vai ver o que vai acontecer com o domínio do Talibã no Afeganistão. O Irã, por exemplo, era um país muito livre em vários aspectos, inclusive amigo de Israel até 1979, na época do Shah Mohammad Reza Pahlavi, que quando acontece a revolução, né, do Ruhollah Khomeini, essa revolução xiita islâmica, então o Estado, a República Islâmica do Irã se torna um país muito restrito religioso e avesso a qualquer influência diferente. Esse tipo de coisa também está presente em alguns outros lugares e nisso surge também o que é chamado de uma teologia salafista e wahhabista, que seria uma teologia islâmica radical que convida, né, os seus participantes a partirem para uma conquista militar direta. E esse desdobramento facilitou a criação de grupos paralelos que se tornaram grupos terroristas. Então, na África, você tem o Al-Shabaab, que atua na Tanzânia, você tem o Boko Haram na Nigéria, você tem milícias poderosas também atuando no Sudão, né? E, claro, no Oriente Médio, várias delas. E essa situação se tornou mais problemática e com a fragilização da liderança palestina, né? Desde os tempos de Arafat até os nossos dias, e a divisão entre eles, entre até mesmo o Fatah e o Hamas, a gente vai começar a perceber que cresce uma rejeição em grande parte desse mundo islâmico ao Ocidente, a Israel, e uma tentativa de radicalizar o discurso e dizer, não, Israel não pode existir, nós temos que conquistar aquilo que nós entendemos que é nosso direito. O que aconteceu nos tempos recentes? Começou a haver um caminho curioso que nem todo mundo entende. Enquanto houve uma radicalização extrema no Irã, em tempos mais recentes houve uma mudança de curso em alguns lugares. Os grupos radicais começaram a preocupar diversos países. Por exemplo, o Egito passou algum tempo nas mãos da Irmandade Muçulmana. Logo eles perceberam que a coisa ia ser muito complicada e logo a coisa mudou ali.
A Arábia Saudita hoje é um país que cada vez mais tem uma abertura para, vamos dizer, um mundo mais ligado às diversas outras comunidades, o que não acontecia anteriormente. Então começa a haver nesse ambiente uma espécie de divisão de direção, né? A Turquia se torna um país muito influenciado no século XX pela cultura secular ocidental. Hoje tem um pouco de reação a isso, mas a maior parte do povo turco é muito diferente de um islamismo radical. E aí, o que acontece? Nos últimos tempos, desde dessa radicalização no Irã, a grande parte, a maior parte da tentativa de desestabilização e destruição de Israel veio do Irã. E aqui, preste atenção como é importante a gente olhar aqui o cenário, né? Eu peço ao pessoal que está aí no debate, talvez para dar uma olhada aqui mais na aula, e talvez quiserem debater a parte depois, né? Para a gente ficar numa sintonia mais adequada. Vamos replicar, né, os desencontros do mundo lá fora no nosso contexto aqui, que não é muito legal. Mas veja só, olha lá. No Irã, né, você tem aí diversos grupos, esses grupos que atuaram no Iraque, né? Mas o Irã então só facilitou as coisas para o Hezbollah, tinha um caminho, né? Atravessando o Iraque, atravessando a Síria, chegando até o Líbano, especialmente em função da conexão xiita, né? Então, especialmente o Hezbollah, né, em Gaza, apesar de serem sunitas, foram também apoiados pelo Irã, tanto o Hamas como a Jihad Islâmica, né, mas o Hamas é o predominante, né? E aí a coisa então também se complica com o Iêmen. Então, nos últimos tempos, o que acontece? Israel é obrigado a enfrentar um ataque multiplicado que veio de tudo quanto é lugar, né? Então, veio do Irã, o Irã, inclusive, recentemente lançou ataques diretos a Israel. Do Iraque veio há um tempo atrás, hoje a coisa está minimizada, né? A Síria também, agora o ditador, né, fugiu para a Rússia, mas também teve seu papel de oposição e de ataques, muita coisa. Eu mesmo estive em Israel ouvindo coisas que caíram da Síria, vindo de lá. E, claro, o Hezbollah e o Hamas são os principais desse momento, e os Houthis, né, do Iêmen, tudo isso arquitetado, veja, não pelo povo do Irã, mas pelo regime que nós temos lá. Preste atenção, pessoal, o regime do Irã não é uma preocupação exclusivamente de Israel, é uma preocupação do mundo todo. Porque um regime desse, tendo arma nuclear, hoje nós temos mais ou menos 4 milhões de iranianos que saíram do país. Cerca de 1 milhão deles vive na América do Norte. Uma outra grande quantidade, maior ainda, na Europa, e espalhados pelo mundo, são 4 milhões. E essas pessoas, e muita gente hoje no Irã tem reagido, tentado alguma atitude de liberdade que tem sido criticado internacionalmente, né? O nível de repressão, na verdade, nós temos milhares de pessoas que foram presas ou mortas nesse contexto tão complicado que envolveu o regime do Irã. Os regimes mais fechados e brutais do mundo hoje são Irã, Afeganistão e Coreia do Norte, né? Então, que a gente não entende, não percebe. O que acontece nesse cenário? Às vezes o pessoal pensa o seguinte: Saião, então nós temos um problema de Israel com os palestinos. Veja, não é bem assim, né? Primeiro, Israel tem uma parte da sua população que é árabe. Esses árabes estão integrados, são cidadãos israelenses, são, vamos dizer, étnica e culturalmente a mesma coisa dos palestinos. A gente tem a Cisjordânia,
onde nós temos uma população, eu tenho ido várias vezes lá, tenho amigos palestinos que têm uma relação tranquila, razoável, né, com os judeus israelenses, né? Inclusive tem árabes de Jerusalém que têm casas na região da Cisjordânia e tem um relacionamento razoável. Existe problema? Existe radicalismo de palestinos e judeus naquele contexto? Existe ocupação indevida? Existe. Mas o cenário não é tão complicado assim. Eu mesmo entrei, já cheguei a atravessar a Cisjordânia inteirinha, assim, sem qualquer tipo de preocupação, né? Agora, em Gaza, a coisa complicou não por causa do povo palestino, não por causa necessariamente disso, mas por causa da mentalidade jihadista e absolutamente inegociável do Hamas, que é um grupo específico. Agora, por que o Hamas é apoiado e sustentado pelo Irã? O Irã não se importa com os sunitas, o Irã não está nem um pouco preocupado com palestinos. O iraniano nem parente do palestino é, nem árabe não é. Então, na verdade, é apenas um projeto de poder, né, que tem utilizado toda essa situação, contando com todo o desdobramento que isso pudesse ser. Então, vejam, por exemplo, que agora começou esse conflito, essa situação em que Israel afirmou que o Irã, e de fato a gente sabe que o Irã já estava enriquecendo urânio em 60%, um pouco mais, eles já estariam começando a fabricar uma arma nuclear, e, portanto, Israel sabe que, abertamente, o Irã diz que o desejo é fazer Israel desaparecer do mapa, então Israel se antecipou, atacou, ninguém nunca celebra nenhum ataque, não acho, mesmo as pessoas que gostam de Israel, jamais devemos dizer, olha, que bom que atacou Gaza, que destruiu isso e aquilo. Toda vida humana perdida é uma tristeza, especialmente de civis. Ninguém jamais deve celebrar a guerra. A guerra, quando acontece por legítima defesa, ela é compreensível, mas ninguém deve ter felicidade por isso, porque não é o caso, né? A gente precisa compreender isso, né? E aqui você vê uma coisa interessante. Nesse ambiente do Oriente Médio, 3 países querem ter primazia. Um é a Turquia, né, que de vez em quando o seu Erdogan deixa isso claro, e os outros 2 são a Arábia Saudita e Irã. Pouca gente entende isso, que a grande rivalidade e oposição na região é entre a Arábia Saudita e Irã. Um país árabe, né, o outro país persa de linguagem totalmente, de cultura totalmente diferente. Um país que, né, agiu, tá vendo? Você pode olhar aqui, né, os grupos que são de perfil xiita, que atuaram no Iraque, na Síria, né, e no Líbano, né, e você vê a conexão de oposição. Veja que o Iêmen, por exemplo, os Houthis são alimentados pelo Irã, enquanto que a Arábia Saudita, ela tem atacado os Houthis várias vezes, então existe ali, aí que você pode ver no mapa, por exemplo, né, os países em verde, como Jordânia, como Egito, Kuwait, Emirados Árabes, estão relacionados mais com a Arábia Saudita. O Irã só tem um certo apoio do Catar e talvez alguma coisa no Bahrein por causa de uma população xiita atuando, né, nesse ambiente. Então, só para a gente observar como esse cenário é um cenário que nos ajuda a entender melhor a situação. Por isso, por exemplo, o Irã hoje é um país quase completamente isolado. Nesse momento do conflito, o único país que diz que está do lado do Irã, abertamente, é o Paquistão, né, que também está num conflito complicado com a Índia. E, claro, o Irã sempre teve uma assessoria indireta, né, e nem sempre clara, da própria Rússia. Mas nós vemos esse cenário aí. E com respeito a Israel, o que a gente deve dizer? Uma análise bíblica de vários textos aqui
vão dizer para a gente que chegaria o momento que os judeus haveriam de voltar para a terra de Israel. Muito difícil. Jesus mesmo, lá em Lucas 21, né, vai dizer que até que se complete o tempo do gentio, Jerusalém será pisada por eles. A pessoa não precisa gostar de Israel ou não, simplesmente é um texto bíblico que diz isso com muita clareza. Jerusalém sai do domínio gentil, Jerusalém é palco do fim dos tempos. Israel, nas profecias bíblicas, deve ser restaurado espiritualmente. Um dia haverá um templo em Jerusalém, os judeus vão encontrar o Messias e chegará a salvação de Israel. Não dá aqui para a gente, nós temos outras lives que tratam disso com detalhe, não dá aqui para a gente observar tudo isso. Então, diante desse cenário, o que é que a gente deve dizer nesse contexto como um todo? Primeiro, né, que é muito importante a gente ter um conhecimento histórico e geográfico. Eu pedi para o Giovanni botar a tela completa agora aí, um conhecimento geográfico, histórico, para entender o cenário da região. Então, na verdade, é uma coisa um tanto quanto triste, né, porque a história entre judeus e persas é muito bonita, tem uma relação. Aliás, não faz tanto tempo assim, a comunidade judaica no Irã era cerca de 100 mil pessoas. E quando as coisas pioraram, né, e entraram na crise mais recente, a gente vai ver que essa comunidade se deteriora. Hoje se imagina que no máximo tenhamos uns 8 mil judeus no Irã. Ao mesmo tempo, independente de conflito de Israel e Irã, não faz sentido, pessoal, a gente apoiar qualquer regime totalitário, seja esse regime chamado de direita ou chamado de esquerda. Quando as pessoas começam a fugir de um país, quando as pessoas começam a serem presas, a serem mortas e realmente entrarem numa situação, não é possível. Eu entendo, eu sinto a dor de Gaza, a gente tem se esforçado para ajudar quem quiser ajudar Gaza, a gente tem refugiados no Brasil que a gente ajuda, a gente tem por muito tempo ajudado crianças ali, a gente não deixa de amar o povo judeu e não deixa de amar o povo árabe, não deixa de amar o povo iraniano. Então, preste atenção, cada um de nós é como uma pequena fagulha. A gente pode, sim, fazer diferença com aquilo que está à nossa mão. É fácil a gente, talvez, dar uma sugestão sobre a política mundial, aqui e ali. Talvez o mais difícil é a gente fazer alguma coisa por alguém que a gente tem condições de fazer. Então, eu peço a oração de todos. Aliás, eu vou até ler um texto aqui que eu acho importante. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia do Rota 66, claro, que saiu agora, né? A gente deve entender que se existem erros, né, esses erros são feitos pelos políticos, pelos poderosos, pelos senhores da guerra, os senhores das armas, os senhores do mau discurso religioso, e não são do povo, né? Eu fico tão assim, ficava até emocionado tantas vezes que eu estive, por exemplo, só para você ter uma ideia, contar um pouco do meu testemunho, né? Eu tinha um amigo muçulmano na Turquia, e ele disse: olha, professor Sayão, eu gosto muito do senhor, o meu sonho é visitar Jerusalém com o senhor, eu quero ir para Israel com o senhor. Eu falei: mas é mesmo? Mas por que você não vai com um grupo turco, ou com um grupo de pessoas, né, que podem participar de uma maneira mais adequada? Não, eu quero ir com o senhor. E ele foi comigo, eu achei interessante. Meu guia também no Egito falou: olha, meu sonho um dia é visitar ali a Terra Prometida com o senhor. E também amigos meus israelenses falaram: Sayão, eu queria ir com você para a Jordânia ou para o Egito, para um outro lugar, né? Então, assim, eu vi a amizade verdadeira entre judeus e árabes. Né? Eu tenho, às vezes, sentado numa mesa para comer, né, com os dois, né? E aí é tão bonito e especial, né? A gente tá. Aliás, eu quero contar um testemunho. Eu
Todo mundo sabe que eu acabei de sair de um AVC, graças a Deus eu estou bem melhor, mas você sabe de uma coisa tão interessante, uma coisa especial, um testemunho que eu quero contar aqui, é que quando eu estava no hospital, no momento mais difícil, no momento talvez mais pesado, eu recebi uma mensagem de alguém que queria e pediu, por favor, para ligar para mim. Aí eu aceitei a ligação, porque essa pessoa orou por mim. Sabe quem era? Era um árabe de Jerusalém que fez questão de orar por mim em hebraico. Aí eu, sinceramente, eu chorei naquele momento, né? E eu quase falei, puxa, bendita é a hora nesse hospital que eu recebi uma oração dessa, né? Para a gente poder desfrutar, né, daquilo que Deus é capaz de fazer. Mas é o seguinte, pessoal, muita gente está falando, não, mas saiu, mas tem profecia da Bíblia sobre o Irã e tal. Pessoal, tome um pouco de cuidado com isso, porque é verdade, a Bíblia fala de persas, a Bíblia fala de partos, a Bíblia fala de elamitas, e aí o pessoal fica pegando os textos, tentando relacionar com o que está acontecendo aqui. Não existe nenhuma profecia clara sobre o conflito que acontece agora entre Israel e o Irã. Há pouco tempo atrás, o pessoal estava dizendo que Gog e Magog é a Rússia. Agora já estão querendo dizer que é o Irã. Né? O Irã nem vem da parte norte, conforme a profecia diz, então o pessoal a apertar um pouco. Mas tem um texto interessante, que é o texto que eu vou ler aqui, na Bíblia do Rota, né? No Jeremias 49. Diz assim, essa é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca de Elão. Elão é o nome antigo de uma parte da Pérsia, do Irã, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam, quebrarei o arco de Elão à base de seu poder, farei com que os 4 ventos que vêm dos 4 cantos do céu sopram, e eu os dispersar ventos, não haverá nenhuma nevados exilados de Elão. Com que Elão trema diante de seus inimigos, diante de siga até tenham eliminado. Porém, meu trono vai declarar o Senhor, contudo, restaurarei a sorte de Elão em dias vindouros, declara o Senhor. Muito tempo depois.